escolher, eu me sinto privilegiada e honrada por ele ter nos escolhido, tá? E nós somos escolhidos para trabalhar para o reino. E como somos escolhidos para trabalhar para o reino, não podemos dizer não em nenhum momento, mas fazer aquilo que o Senhor nos designou. Amém? E nesta tarde eu gostaria de ler em Isaías, capítulo 37, e 3 versículos apenas para a gente dar continuidade na mensagem, do 14, o 15 e o 16. E o 17. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos do mensageiro e lendo-as, subiu à casa do Senhor e Ezequias a estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu és o Deus, tu somente de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e olha, e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Amém? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. É uma carta de afronta, mas o que nós devemos fazer quando somos afrontados? Quando a ameaça bate a porta, Deus responde do céu. Nós somos ameaçados, nós somos afrontados, não, ou seja, não aceita a afronta, não revida, porque se você revida, você está baixando o nível. E Deus não nos chamou para baixar o nível, mas para nos elevar, para nos colocar aonde Ele nos chamou para colocar. E são 4 atitudes que nós encontramos, 4 atitudes que nós encontramos para quem, diante de afrontas. Eu escrevi porque muitas das vezes fica mais fácil da gente, a atitude certa diante das crises. São comportamento que nós devemos ter diante das afrontas. A oração que move os céus é a segunda, e a terceira, a resposta divina. E a quarta, a vitória sobrenatural. São 4 coisas que nós devemos fazer quando somos afrontados. Não é bater de frente com ninguém, porque nós vemos aqui esse homem, esse rei, tá? Diante da afronta. O rei Ezequias, ele recebe palavras de afronta do rei Senaqueribe. E o que Ezequias fez diante dessa situação? Ele foi excitar o povo: vamos para frente, vamos lutar, vamos fazer alguma coisa. Tem situações, irmão, que nós não devemos fazer como servo de Deus. E essa é uma delas. Diante das afrontas, entra no teu quarto, entra na tua casa, entra na casa do Senhor e conta para ele a afronta. Conta para ele o que está acontecendo. Não faça nada, porque até o silêncio diante das afrontas é resposta também. E aí nós vemos que o próprio rei Ezequias, olha o que ele fez diante das afrontas. Ele rasgou suas vestes, é sinal de humilhação. Ele se humilhou. Quando ele rasga suas vestes, é como se ele dissesse: Senhor, eu sou dependente de ti. Essa coroa aqui para mim não significa nada, mas a tua presença, não é essa coroa que me faz ser alguma coisa, mas é a tua presença em mim que faz eu me humilhar e reconhecer a tua soberania, reconhecer o teu poder, reconhecer a tua ajuda, reconhecer que eu não sou nada e que sou eternamente dependente de ti. E ele fez o quê? Ele cobriu-se de pano de saco, ou seja, é arrependimento. Ele se mostrou arrependido. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, das minhas atitudes, dos meus comportamentos. E ele entrou aonde? Diante dessa situação, com humilhação e arrependimento. Não, eu preciso ir para a casa do Senhor, porque lá eu me sinto à vontade. E ele fez o quê? Foi para a casa do Senhor buscar o Senhor. Essa é a diferença de quem serve a Deus. Ele não foi para a casa do vizinho contar a lamentação, contar a situação, mas ele foi para a casa do Senhor, porque nós temos um dono.
E é nessas horas que a gente pede socorro. A Bíblia faz questão de dizer, no Salmo 46, que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Talvez no momento da angústia nós não sabemos o que fazer, mas Ele está dizendo: olha, naquele momento de angústia, eu sou o teu socorro, eu sou a tua providência, eu sou a tua proteção, eu sou o teu esconderijo. E aí ele procurou um profeta, um homem de Deus, porque nós precisamos, irmão, de pessoas que nos ajudem em meio à luta. Nós precisamos de amigos que somam na nossa caminhada. E ele precisava de um homem de Deus, um guia, como diz assim, uma pessoa espiritual para ajudar. E ele foi atrás do profeta, ele mandou o seu soldado, ele mandou o seu chefe, ele mandou aqueles que estavam sob o seu comando ir atrás de um profeta para conversar com ele, ou seja, ele buscou uma direção espiritual. E a lição, antes, uma lição que nós temos diante dessa situação é que nós devemos, antes de reagir ao inimigo, nós devemos nos posicionar diante de Deus. Antes de fazermos qualquer coisa, vai diante de Deus. Conta a tua história, se humilha se for preciso. Reconhece que sozinho você não vai conseguir, porque a gente não consegue, irmão. Se nós estamos aqui, vou dizer, se estou aqui nessa live, foi porque o Senhor preparou, foi porque o Senhor permitiu. E isso é motivo da gente agradecer a Deus, glorificar a Deus, exaltar a Ele, enaltecer a Ele, tá? Como disse a irmã, e eu já estava orando antes, nós somos apenas um canal por onde a água passa, por onde esse manancial passa, por onde essa palavra passa, essa palavra, esse rio de água viva passa para edificar a vida, para restaurar a vida. Nós somos apenas o canal. E eu ainda vou mais além. Eu digo e gosto de dizer para as irmãs que estão sempre perto de mim, nós somos aquele jumentinho, mas com Jesus em cima. Porque sem Jesus é o jumentinho sem nada. Você não é nada sem o Senhor. Nós não somos nada sem Ele. É por isso que nós estamos aqui, porque Ele já nos levantou esta manhã. Nós dormimos, acordamos, nós já levantamos. Ele já tem nos direcionado, nos dado estratégia. Ele tem nos sustentado. O Espírito Santo está conosco. Essa é a importância de fazer quando somos ameaçados. Diante, o que nós devemos fazer? Devemos reagir ou devemos primeiro ir diante de Deus? E o segundo passo, a oração que move os céus. Não é qualquer oração. Nós vemos aqui o rei Ezequias, quando ele recebe a carta de ameaça, ele faz algo poderoso que nós devemos ter como exemplo. Ele sobe ao templo, ele estende a carta perante o Senhor, ele leva aquela carta perante o Senhor e ora reconhecendo quem Deus é. E é isso, irmã, que nós devemos reconhecer. E uma coisa que me chama a atenção, que o rei Ezequias, quando ele entra na presença de Deus, ele não chega dizendo: Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu estou com essa situação. Não, ele chega reconhecendo quem é Deus. Olha o que ele diz: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, irmão, não é qualquer coisa, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é o Criador dos céus e da terra. Ele está dizendo: o Senhor não é qualquer um. Primeiro, eu estou dizendo quem o Senhor é para nós. E aí ele continua, que habita entre os querubins, tu és o Deus, tu somente de todos os reinos da terra. Não é só aqui desse reino, não, mas é de todos os reinos. E o Senhor está no controle de tudo, de toda e qualquer situação. As quais, aí ele continua dizendo, de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e também fizeste a terra. E aí ele vai dizer: Senhor, inclina, ó Senhor, os teus ouvidos e ouve a afronta de Senaqueribe. Aí ele diz: abre, Senhor, os teus olhos e olha o que ele está fazendo com o povo de Israel, com o povo de Jerusalém, com o povo de Judá. Olha o que ele está fazendo, ameaçando, porque o inimigo, irmã, ele sabe que ele não tem vez, ele sabe que ele não vai muito longe, mas ele tenta nos atemorizar com grito, com afronta, para ver se a gente recua.
E o Senhor não manda a gente não manda a gente ir para cima, mas ele manda resistir. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Esse é um dos segredos. E foi exatamente o que ele fez, reconhecendo quem é Deus. E o elemento da oração, reconhecendo a soberania de Deus, que ele é soberano. Ele não pede conselho para a gente para saber o que você acha que eu vou fazer. Não, é nós que pedimos. Ele é soberano, ele faz como ele quer. E como ele determina, assim ele faz. Não é nós que determinamos, mas ele que determinamos e ele faz segundo o seu querer e a sua vontade. Nós devemos reconhecer e a consciência do poder do Senhor, nós devemos reconhecer isso, pedindo é, a glória de Deus, o pedido sábio, baseado na glória, no poder de Deus. E o terceiro passo que nós temos aqui, diante dessa situação, da afronta dele, a resposta divina. Ou seja, nós, quando vamos para a casa do Senhor, entenda o que eu vou dizer. Muitas das vezes nós entregamos algo nas mãos do Senhor e nós achamos que o Senhor é obrigado a responder quando Ele quer. Ele ouve. E no momento certo, tem momento que o silêncio dele também é resposta. Mas nós devemos acreditar que quando nós vamos na delegacia do céu e registramos a queixa, descansa o teu coração, que não foi na delegacia da terra, que muitas das vezes eles agem com injustiça, mas o Senhor, quando você vai na delegacia do céu, ele faz o seguinte: ora, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, descansa nele, descansa em mim, dorme tranquilo, acorda tranquilo, que no momento certo, na hora que eu achar que eu devo responder, eu vou responder. Muitas das vezes ele diz não e a gente fica triste com o não dele. Mas o não dele também é resposta, porque naquele momento nós não estamos preparados para receber o sim dele, para receber o que ele tem preparado para nós. E ele continua falando. Deus responde por meio do profeta. Palavra muito boa, quando ele diz aqui, ó: então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor. Que boa, irmão, que bom esta palavra, quando nós ouvimos, assim diz o Senhor para a sua vida, assim diz o Senhor. Pode ter certeza que se o Senhor falou, ele vai cumprir. Lembra o que ele disse para o profeta Jeremias? O que vê Jeremias? E Jeremias disse: eu vejo uma vara de amendoeira. E ele disse: viste bem, porque eu velo com a minha palavra para cumprir. Quando você ouvir alguém chegar para você e dizer: assim diz o Senhor, descansa o teu coração. Se foi o Senhor que falou, vai se cumprir. Mas se não foi o Senhor que falou, a pessoa vai ficar atribulada, porque vai ficar triste e vai dizer assim: o Senhor falou e não cumpriu, então não foi o Senhor que falou. Mas se o Senhor falou, há uma paz dentro do nosso coração, há um gozo dentro do nosso coração. Por fora pode haver uma tempestade, mas nosso coração, há paz, porque quem falou, ele não dá paz, não, irmão. Ele é paz. Olha o que ele disse: deixo-vos a minha paz vos dou, não a do mundo, que é uma paz aparente, uma paz assim passageira, mas a minha é permanente, a minha é duradoura. Essa é a paz de Cristo em nosso coração. Por isso ele disse aqui, ó: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: quanto ao que tu me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, não se preocupa, deixa comigo. Não está escrito, mas é assim. Para que nós possamos entender, deixa comigo, fica tranquilo, descansa o teu coração. Eu estou no controle, eu não perdi o controle. E muitas das vezes Deus permite afronta para nos forjar, para nos provar, para nos fortalecer, para a gente ir para a oração, para a gente ir para o jejum, para a gente buscar ao Senhor. E muitas das vezes, Senhor, tá vendo ali, Senhor? Estou vendo, mas eu estou me alegrando com você, porque você está me buscando, você está mais perto de mim. É isso que eu quero, tá? É isso que vale a pena, por isso vale a pena servir ao Senhor. E olha o que ele faz, a vitória sobrenatural quando a gente busca o Senhor. Mas ele dá uma receitinha aqui para ele, irmão, que às vezes a gente pensa, a gente ora e vê alguém nos afrontando, e a primeira coisa quando a gente vai para a oração, a gente já vai assim: o Senhor não está vendo? Ele diz: eu estou vendo você. Eu estou vendo ele, mas eu estou vendo você com o seu comportamento. Você, pelo menos, ele, pelo menos, tem um comportamento de ímpio.
Mas você tem um comportamento de crente, deveria se portar de outra maneira e dizer para mim dessa forma: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer fazer comigo? O que o Senhor quer me forjar? De que forma que o Senhor quer me lapidar? De que forma o Senhor quer me moldar? Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Ele só quer o bem-estar dos seus filhos. Nenhum pai bate um filho e diz para o outro assim: filho, fica tranquilo que eu já bati nele. Nenhum pai faz isso. Mas o Senhor, Ele ama, Ele nos ama com um amor tão grande, que é por isso que nós estamos aqui essa tarde. E olha o que Ele diz, ele dá uma receitinha para a forma como Senaqueribe chega para afrontar o povo de Deus. E olha o que Ele diz para ele, eu conheço o teu assentar, o teu sair e o teu entrar, e o teu furor contra mim. É como se diz, nem adianta, veio dessa forma para tentar abater, não vai, por causa da tua raiva contra mim, contra o meu povo, porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos. Ou seja, irmão, o Senhor tem uma medida. Você já ouviu alguém dizer assim, eu estou por aqui. A gente se enche muito fácil, a gente zanga muito fácil, a gente perde a linha muito fácil. Mas o Senhor disse: já perdeu? Eu ainda nem comecei. A medida do Senhor não é a nossa, para a glória de Deus, tá? Ele é compassivo, ele é misericordioso, ele é longânimo. Ele deu oportunidade para o Senaqueribe desistir, mas ele foi mexer com quem estava em paz. E quem mexe com o povo de Deus, você sabe qual é a receita. E ele diz assim: por causa da tua raiva contra mim e por causa da tua arrogância, subiu aos meus ouvidos, eis que porei o meu anzol, não se preocupa. Eu quis que você fosse embora sem mexendo com o meu povo, mas já que você mexeu, agora é a minha vez. Deixa que eu vou tratar. É o Senhor que trata, não toca, não mexe, não fala nada. Deixa Deus agir. Deixa Deus agir. Só ore. Só diz: Senhor, me dá graça. Me esconde no teu esconderijo. Não deixa eu perder a linha, porque quem serve ao Senhor não perde a linha. E olha o que ele diz: porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. E ele voltou pelo caminho sem disparar nenhuma flecha. Lá em Jerusalém, com o povo de Judá, ele não disparou, muito pelo contrário. O Senhor colocou um espírito de temor, um espírito de vertigem, um espírito não, de voltar para a sua terra, para o seu lugar. E olha, irmão, o que ele diz: pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma. Ele veio com flecha, ele veio com arma, não vai disparar nenhuma. Você que está orando, apresentando a causa nas mãos do Senhor, descansa o teu coração. Porque quem peleja por nós não é o presidente da nação, não é o governador, não é o senador, não é o deputado, nem o prefeito da tua cidade, mas quem peleja por nós é o Criador dos céus e da terra, é o Deus vivo, único e verdadeiro, aquele que disse para Abraão: Abraão, deixa eu te dizer quem eu sou. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Eu não sou quase, eu sou Todo-Poderoso. É esse Deus que nós servimos, irmão. Se nós soubéssemos o valor, o poder que este Deus tem, nós só andávamos de cabeça erguida, não andávamos cabisbaixo, não, de forma nenhuma, mesmo em meio à luta, em meio à adversidade. E olha o que ele diz aqui, que ele não vai disparar nenhuma flecha, tampouco virá perante ela com escudo ou levantará contra ela tranqueira. E diz a Bíblia: então saiu um anjo do Senhor. Ou seja, ele está vindo com cavalo, com cavaleiros, com ferramenta, com espada para atingir. Não se preocupa, vocês fiquem tranquilos, porque vocês já fizeram a parte de vocês, o rei de vocês se calaram. Olha, irmão, é muito interessante a gente ouvir o nosso pastor, quando ele diz assim: fica calado, deixa Deus agir. E às vezes a gente quer falar alguma coisa. Ouça, ele pediu e eles ficaram calados, mas eles rasgaram as suas vestes em sinal de humilhação.
E Ezequias disse, quando ele chega com as vestes rasgadas, Ezequias também rasga e vai para a casa do Senhor e fazer aquilo que nós devemos fazer quando a luta travar na nossa casa, na nossa vida, na nossa igreja, onde nós moramos, nós possamos nos colocar na brecha e fazer aquilo que precisa ser feito, a obra de Deus. E eles ficaram calados. E olha o que aconteceu. Um anjo do Senhor feriu o arraial dos sírios, 185.000. E quando levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. E mais, mexer com quem está em paz, mexer com o povo de Deus, é pedir para perder. E olha o que acontece. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nirode, ou seja, ele estava lá adorando o Deus morto dele, que não fala nada, que não ouve nada. O nosso Deus está vivo e mora no nosso coração. Nós sentimos a presença dele constantemente, constantemente, diariamente. E enquanto ele está adorando o Deus morto, é como se ele dissesse assim: olha, vamos ter uma conversa, porque eu fui lá para Jerusalém para tentar abater o povo de Judá, eu nem consegui entrar. Por que você não me ajudou? Por que você não fez nada? E o Deus dele era tão morto que os próprios filhos vieram e mataram o próprio pai. Você entende? O que é mexer com o povo de Deus? O que é mexer no que está quieto? E aí ele diz, num só dia, Senaqueribe volta envergonhado e tremo, e ele é morto em sua própria terra. O que ele queria fazer na terra dos outros, Deus permitiu que os seus próprios filhos o matassem. A batalha, meu irmão, é do Senhor. Parece que é impossível para nós, mas é simples para Deus. Ele não precisa de multidão. Ele só precisa de um coração contrito e quebrantado. Ele vai agir através do seu quebrantamento, da sua humilhação, do seu arrependimento. E é isso que devemos fazer. Ou seja, quando a ameaça for grande, o medo tentar nos dominar, as circunstâncias parecer impossível, faça como Ezequias. Se humilhe, busque a Deus, ore com fé e espere resposta, porque a resposta virá. Ou seja, quem afronta um filho de Deus, afronta o próprio Deus. Afronta o próprio Deus. Isso quer dizer, meus irmãos e irmãs, nós temos um dono. Não toca na menina dos olhos de Deus. Não toca, porque nós temos um dono. E nesta tarde, eu quero, diante desta palavra, e diante do que Deus tem feito esses últimos dias, nos nossos dias, na nossa vida, na vida aí também da irmã Leia, que não foi fácil, passou um processo aqui junto com meu pai. Eu fiquei uns 3 meses, voltei para cuidar um pouquinho da saúde, voltei de novo agora para ficar com a minha mãe. Mas eu vou dizer uma coisa: você já ouviu alguém dizer que tem saudade de um lugar de onde nunca foi? Dessa forma somos nós, como cidadão dos céus. Nós temos saudade do céu. E quando você tem certeza que um membro da sua família foi para estar com o Senhor, para morar nesse céu, você quer servir a Deus com sinceridade, com fidelidade, porque você quer encontrá-lo na glória, você quer encontrar neste céu. E nesta tarde, eu quero te convidar, não para ser crente, não para ser um religioso, mas eu quero te convidar para ir morar no céu, um céu de glória, um céu que o Senhor preparou para mim e para você. E o preço foi tão alto que ele enviou o seu filho dos altos céus. Enviou o filho, ele deixou de ser rei momentaneamente para assumir o papel de homem, tá? Passando as mesmas lutas que eu e você passa, mas ele não deixou de ser Deus. E diz a Bíblia que ele não pecou, em nenhum momento ele pecou. Mas o que me chama a atenção é que eu estou te convidando para ir morar nesse céu, que Jesus ele fez questão de dizer:
Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, ou seja, já tem morada à vontade. Já tem muitas moradas, mas eu estou indo para lá preparar mais morada, porque a todo instante está chegando o cidadão dos céus, está chegando alguém que responde ao chamado, ao meu chamado. Porque, irmão, a Bíblia diz assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém, quem não crê será condenado. Mas no versículo 6, ele faz questão de dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Ou seja, tem que passar por Jesus, tem que passar pelo Filho, porque foi ele que veio. O Pai enviou o seu Filho, e o Filho morreu na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter o direito de entrar nos céus, para pudéssemos ter o direito de entrar na cidade pelas portas. E ele nos dá essa garantia. É por isso que eu estou te chamando não para ser crente, mas para ser um cidadão do céu. Para que o Senhor escreva o seu nome no livro da vida, para que um dia nós possamos morar nesse céu de glória. Você é o nosso convidado. E se você quiser, mesmo do outro lado, aceitar Jesus, dá um sinalzinho aí, dizendo que você quer aceitar Jesus, que nós iremos orar por você. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Você não estará isento de problema, muito pelo contrário. Só que agora você vai resolver os seus problemas de outra forma, entregando para aquele que manda você descansar, manda você ficar tranquilo, dizer não tema. Eu não disse que estaria com vocês todos os dias até a consumação do século? Ele vai continuar. Ele vai continuar te dando força, te colocando no colo quando você não tiver força para caminhar. Ele vai passar com você no vale, no deserto, mas você vai chegar do outro lado. É isso que importa. É para isso que eu estou te chamando, para aceitar esse Jesus, para morar no céu de glória com ele. E eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus, e a cada uma das irmãs que estão nessa live, que o Senhor possa visitar o lar de cada um, a família de cada um, enquanto vocês estão aqui. O Senhor está cortando o laço, o Senhor está derrubando barreira, o Senhor está dando livramento aos teus, seja no hospital, está entrando com cura, está entrando com milagre. É este Deus que nós servimos, porque a Bíblia diz que os sinais seguirão aos que creres. Em meu nome expulsarão os demônios e curarão os enfermos. É esse Deus que nós servimos. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a irmã Leia e a todos que estão na direção.